Salve, turma, tudo bem? Nesse domingo a gente teve eleição em El Salvador, né, o menor país insular da América Central. Eu acho que é um dos menores países também da América no todo, né? E isso acaba sendo um fator interessante, essa eleição, né, pra gente comentar aqui, que é o seguinte: a gente teve a reeleição do presidente Nayib Bukele com um percentual que é impressionante, que passa aí da casa dos 80% e tudo mais. Ele é um presidente altamente popular e tá fazendo um governo popular. E uma coisa que eu vi, né, que eu achei interessante, que chamou bastante atenção, é que quando eu fui olhar a repercussão disso, eu vi muita gente da direita brasileira celebrando, festejando, né? Eu vi algumas páginas da direita com a fotinha da Margaret Thatcher celebrando e festejando a vitória do Bukele de 87%. Eu nem sei se esses dados estão certos e tudo mais. E aí foi bom olhar isso, senão não teria conteúdo pro vídeo de hoje. Eu vi muita gente da direita radical, vi MBL, vi bolsonarista, vi até gente do campo nacionalista celebrando a vitória do Bukele como algo positivo. E eu acho que aqui cabe uma reflexão e que mostra muito bem como que parte da preocupação, ou a preocupação de parte da direita brasileira com esse negócio de democracia é só conversa fiada. E aqui cabe refletir muito mais sobre isso do que uma avaliação superficial sobre o governo do Bukele, embora a gente vai falar disso inevitavelmente por conta da situação do país lá. E aí é algo que eu já mencionei aqui no canal e que eu volto a repetir nesse vídeo. Na hora que é com o meu, tá tudo liberado. O caso do Bukele é perfeito para explicar isso. Bom, primeiro a gente tem que destacar da onde sai o Bukele. A política de El Salvador, ela era meio que um bipartidarismo informal, tipo o que aconteceu no Brasil aí com o PT e PSDB. E aí você tinha um partido mais à direita, que é a Arena, e um partido mais à esquerda, que é a FLMN. E o Bukele, ele nasce na política nesse partido de esquerda, a FLMN, e vira prefeito de uma cidade do interior com cerca de 6 mil habitantes, e depois ele vira prefeito da capital de El Salvador, San Salvador. Em 2019, ele sai candidato a presidente por um partido fora dessa questão da polarização, ele sai desse partido de esquerda e vai para um outro partido menor, vem com essa questão do outsider, do cara que vai acabar com o sistema político tradicional, que vai enfrentar os políticos e tudo, e ganha a eleição. Ele rompe essa polarização, ele ganha a eleição com 53% dos votos no primeiro turno. E é um fato muito importante, como eu já mencionei, El Salvador teve uma guerra civil nos anos 90, e depois da guerra civil, quem revezava no poder na presidência era esse partido da esquerda e esse partido da direita, e o Bukele, ele rompe com isso, ele quebra essa polarização. E quebra com esse discurso antissistema, um discurso anticorrupção, faz um discurso muito forte questão da segurança, e meio que faz um nome aí nesse jogo político e ganha uma popularidade muito grande. E assim, por que o pessoal da direita ama ele? Ele tem um ponto muito sensível no discurso dele, na prática dele, que é sensível para o pessoal da direita, que é a questão da segurança pública. O Bukele, ele tem um jeito meio megalomaníaco e nessa questão da segurança e tudo, e ele assumiu um tema muito forte, ele assumiu uma política muito forte de enfrentamento total ao crime organizado em El Salvador, e conseguiu reduzir drasticamente o índice de homicídio lá, e a segurança melhorou muito no país. El Salvador era um dos países mais violentos do mundo, em termos proporcionais, e agora passou a ser um dos mais seguros, então teve um mergulho muito absurdo. Coisa aí de 0,4 homicídios por 100 mil habitantes, que é um dado impressionante. E coloca El Salvador como o segundo país mais seguro das Américas, atrás apenas do Canadá. E a principal medida que o Bukele adota é a decretação de um estado de exceção e a construção de uma mega prisão para 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas ali no país, que botou muita gente na cadeia. E aí as estimativas colocam que ele colocou coisa de 1% da população do país na cadeia. E como a questão da segurança foi e continua sendo um discurso que a direita acaba dominando o debate, isso evidentemente acaba sendo um elemento que faz os caras ressaltarem, destacarem o Bukele. Mas tem um ponto a ser destacado aqui, que eu vou ampliar para vocês, que mostra bem como que essa direita, na hora de falar de democracia, ela também relativiza as coisas. E a única preocupação desse pessoal, na verdade, é com o autoritarismo de esquerda e não com de direita. E aí eu vou explicar um pouco melhor para vocês essa reflexão.
E por que que eu tô trazendo essa reflexão para vocês aqui, né? Eu vou dar duas situações, vou sair um pouquinho de El Salvador, vou para dois países para a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho. O primeiro país que eu vou falar é na Bolívia. O Evo Morales, ele vira presidente da Bolívia ali na metade dos anos 2000, se eu não me engano, 2005, e ele era presidente do país, ele aprova uma nova Constituição, e a nova Constituição que ele aprova proíbe a reeleição. Mas ele chama um referendo, se eu não me engano, em 2017, para a população decidir se a reeleição vai ser ilimitada ou não, que aí permitiria a ele tentar mais um mandato, já que ele estava no final do segundo mandato. A população vota contra a mudança na Constituição e o Evo Morales, em tese, é impedido de se candidatar de novo. Ele vai ao tribunal, que é o equivalente ao nosso STF, pede autorização para ser candidato e tem a autorização permitida pelo tribunal do país, que tinha, na sua maioria, juízes aliados ao Morales. O Evo Morales, então, ele vence a eleição de 2019 na Bolívia no primeiro turno, e aí, com alegações falsas de fraude, a Bolívia entra num caos social tão grande que vai chegar a um golpe de Estado contra o Evo, que foge da Bolívia. E tem lá consolidado um golpe de Estado. E aí eu vou para outro país que todo mundo aqui está familiarizado, que é a Venezuela. A turma da direita constantemente acusa o chavismo de aparelhar as instituições para implantar uma ditadura, o Maduro agora especialmente, tudo mais. E em relação ao Maduro, isso ganha um contorno diferente a partir de 2015, quando o governo perde a eleição legislativa e tem minoria no parlamento. A Venezuela elege um legislativo oposicionista ao Maduro, só que aí logo em seguida o Maduro chama uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte está acima do legislativo e ela sufoca o poder da oposição. E aí o que a direita faz? Ela grita que é ditadura. Ela fala que o chavismo aparelhou o Tribunal Supremo e eles fazem o que querem, eles se enfrentaram ao Congresso, eles estão correndo as instituições, e isso é um grande problema, porque a esquerda adora a ditadura e tudo mais. E aí tem um detalhe, né? Essa turma aí que eu tô falando, ela apoia o golpe na Bolívia, ela denuncia o Maduro, fala que ali a gente tá com autoritarismo, ditadura, que tem que tirar esses caras do poder de qualquer jeito e tudo mais. Só que eu tenho um ponto aqui para destacar. O Bukele fez a mesma coisa e é celebrado por essa galera. Quando ele assumiu, ele entra em conflito com o Congresso por conta de um empréstimo externo, e ele chega com o exército no Congresso, invade o Congresso com o exército para aprovar o projeto na marra. Era um empréstimo de alguns milhões de dólares, muito importante e muito... Ele era um empréstimo muito impactante na economia do país. E aí, olha o detalhe, ele entra em conflito com o Congresso, faz essas ameaças ao Congresso, e quando ele consegue a maioria parlamentar lá, na eleição que tem no meio do mandato, ele tira todos os ministros do Supremo e bota os caras que são alinhados a ele. E aí tem mais um detalhe, El Salvador não permite a reeleição. E aí ele faz uma manobra igual a que o Evo Morales fez e consegue a liberação para disputar a reeleição com os juízes que ele colocou na Suprema Corte. E tem um detalhe, El Salvador está em estado de exceção, com alguns direitos civis suspensos desde 2022. E aí vocês conseguem perceber como que muda de figura quando é o meu aliado e quando é o meu adversário? Quando é do lado político que eu defendo, quando é da tribo que eu defendo e quando é da outra tribo? É o que está acontecendo aqui. Se o Bukele invocasse algum tipo de princípio socialista, ou se ele fosse do partido de esquerda, a direita ia falar em autoritarismo, ia reclamar dele, ia falar que ele está corroendo a democracia. Mas como ele é legalzinho, ele é pró-Bitcoin, ele andou correndo atrás do Trump um tempo aí, ele é do clube e ele está liberado. A real mesmo é que ninguém está preocupado com a democracia e a galera só está preocupada com a cor da bandeira do cara que está lá no poder. Isso é um fato. Só que aqui tem um outro problema, que é o seguinte, o pessoal da direita está celebrando o que no Bukele? Eles agem como se o Bolsonaro não tivesse governado o Brasil por 4 anos, e isso mostra muito bem a limitação no horizonte dessa galera no geral. Como eles não têm nada para celebrar no governo que eles fizeram aqui no Brasil, eles vão se agarrar à experiência que eles julgam bem sucedida de acordo com o critério deles lá em El Salvador. Só que tem um porém, o Bukele fez coisas que eles não fizeram e eles não aprovariam. O governo do Bukele ampliou o investimento do Estado, fez obras que a direita chamaria de faraônicas,
E aqui no Brasil, a turma da responsabilidade fiscal ia ficar arrepiada com o que ele fez em El Salvador em questão de ampliação de gasto. Ele começou puxando o saco do Trump, mas agora ele se volta para a China em busca de investimento e ele dá uma guinada na política externa. Inclusive, ele reforçou a política de não reconhecer Taiwan como país independente. E aí chega até a ser engraçado ver um ou outro sujeito aí com a bandeirinha de Taiwan aplaudindo o Bukele, sabe? É muito engraçado. O cara defende políticas que a direita não defendeu, que ela não defende, e porque ele apresentou números positivos em relação à segurança pública, ele vira motivo de celebração por aqui. Isso é um sintoma de uma total falta de referência na política, e especialmente em relação a esses debates aí dos grandes projetos e tudo mais. Não existem referências na política. O Bolsonaro, por exemplo, muita coisa do Bolsonaro, ele fala de segurança, ele faz um apelo muito forte à base de segurança, mas o que ele fez para a segurança do país mesmo, para além da retórica? Até as pautas mais conservadoras, que são populares, ele não aprovou, como é o caso da redução da maioridade penal, que passaria no Congresso. Ele sequer botou para votar. Então, assim, essa festa toda com o Bukele é porque eles não conseguem celebrar os feitos do governo deles, eles não conseguem celebrar os feitos que o bolsonarismo fez no Brasil, que ele não fez um bom governo. Eles precisam buscar referências de outros países, mesmo que sejam nas condições mais estranhas, mais atípicas, como eu descrevi aqui para vocês. E aí é um caso mais geral. Existe um déficit de liderança pública no Brasil que é muito assustador. Isso acontece na esquerda, mas acontece na direita também, onde o que só sobrou é a exaltação de um cara que não fez nada na presidência, ou levantar a bola de um cara lá em El Salvador, que está longe, um país pequeno, que totalmente fora da realidade do Brasil e tudo mais. E aí, para fechar esse vídeo, um último ponto, eu quero levantar algumas questões mais gerais. Primeiro, a óbvia, que eu já coloquei aqui, El Salvador não é uma democracia. Ficar celebrando a aprovação do cara, que de fato é popular, não diz muito. Dado que esse processo que eu passei aqui para vocês, né, de troca do Supremo, de o cara concorrer à reeleição sem a Constituição permitir, o Bukele, na real, ele é só mais um da safra aí de lideranças extravagantes por aí que a gente gera, né, ao sabor da freguesia. E aí entra um ponto que a gente tem que destacar, que é o seguinte, algo que já comentaram aqui muito comigo: a democracia liberal está em baixa. E ela está em baixa por conta dos seus próprios problemas. Só que a gente também tem que refletir o seguinte: a gente vai fazer uma crítica à democracia liberal, eu faço crítica à democracia liberal. Agora, o que eu proponho, o que eu defendo é um modelo que supere a democracia liberal e que amplie a democracia. A gente não pode cair numa linha de criticar a democracia liberal, de criticar as limitações da democracia liberal e achar que qualquer coisa tá boa, mesmo que coisas que retrocedem em relação ao que a democracia liberal apresenta. Ela está em um momento muito crítico, eu acho que isso vai se agravar, eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Os números que o Bukele apresenta, eles são de fato impressionantes, isso eu não duvido. Só que eu tenho minhas dúvidas se isso se sustenta a longo prazo. É possível que ele esteja arrumando uma bomba até maior para o futuro, né? A não ser que ele tenha alguns acordos fechados aí por debaixo dos panos em termos geopolíticos, ou até em termos internos com as organizações que ele está combatendo lá em relação ao crime organizado. El Salvador, e aí para vocês terem uma ideia, é um país extremamente pobre, com quase 50% da população vivendo na pobreza, a economia totalmente dolarizada e não tem muito para onde caminhar em termos de desenvolvimento econômico. E uma economia dolarizada, ela não se desenvolve, gente. Não existe isso. A economia de um país terceiro mundo que é subalterno, que é uma ex-colônia, ela não se desenvolve assim, ainda mais no caso de El Salvador. E aí, se você olha para os dados da economia, a situação lá não está boa, não está crescendo, a pobreza ainda é muito alta. Então, assim, essa posição do país, a economia dolarizada, a ausência de Estado em vários setores da sociedade cria alimento para o crime organizado. É o que fez o crime organizado crescer até então. Então, assim, uma política de forte repressão no curto prazo pode ajudar a aliviar, melhorar a sensação de segurança, melhorar a questão da segurança. Mas os problemas que alimentaram isso vão continuar. Então, se ele não fizer uma contrapartida em termos sociais, isso não vai adiantar nada. E aí eu não sei se eles conseguem segurar isso eternamente. Agora, a situação da segurança está relativamente resolvida. Mas isso pode dar problema, e aí essa questão do autoritarismo vai emergir com mais força.
E aí, para vocês verem o nível, né, da arbitrariedade, o que está acontecendo lá, eu vou deixar aqui para vocês uma reportagem contando a história de 2 colombianos que são fãs do Bukele, ou eram, né? E foram para El Salvador conhecer a situação do país e foram presos arbitrariamente. Agora, com a segurança controlada, relativamente controlada, é fácil você justificar as pessoas presas sem relação com crime ou sem participar do crime organizado. Mas se a situação estourar, isso vai ser difícil mais para frente. E aí, sobre a nossa turma dos defensores da democracia, eu só deixo um recado. Não adianta absolutamente nada você reclamar da fala do Lula de que a democracia é relativa em relação à Venezuela, por exemplo, se vocês, no fundo, defendem a mesma coisa. E aí, é isso. Deixo vocês aí com essa reflexão. Peço para deixarem um joinha, se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Vou trazer uma novidade para vocês. Eu vou abrir um clube de membros aqui para o canal. Amanhã eu vou postar um vídeo divulgando algumas instruções, explicando o que eu estou querendo fazer e tudo mais. Fiquem de olho aí. Quero aproveitar também para convidar vocês para uma live que eu vou fazer na quinta-feira, provavelmente vai ser às 8 horas, para a gente conversar um pouquinho sobre o crescimento da extrema-direita na Alemanha. Vou ampliar um pouco a conversa que eu trouxe naquele vídeo sobre o partido da Sarah Wagenknecht. Vou comentar um pouquinho dessa questão da Alemanha, do crescimento da extrema-direita na Europa e tudo mais. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Um grande abraço para todo mundo e até mais.